da PEC da imunidade parlamentar, né, Cláudio, que segue a toque de caixa, né? O pessoal tá, de fato, empenhado em aprovar este projeto o quanto antes, né? Exatamente. Ontem foi aprovada a admissibilidade, né, com os deputados presentes ontem, 461, eram necessários 213 votos, né, para 231 votos para aprovar a admissibilidade. E ela foi aprovada com 304, uma folga bastante considerável, né? E essa folga poderá ser confirmada ainda hoje, né? Com toda certeza. Há uma vontade mesmo dos deputados de se proteger. Eles não querem ser como é que chama? O deputado Silveira, Daniel Silveira, amanhã, né? Eles não querem ficar sujeitos a decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, mandando para a cadeia. E querem, portanto, impor alguns limites ao Supremo. Medidas drásticas como essa só poderão ser adotadas pelo colegiado. Enfim, vamos aguardar para ver o que é que vai sobrar, o que de fato será aprovado. Tem muita conversa mole, muita mentira também, né, que tem sido difundida como se tivesse prestes a ser aprovado e nem sequer está no texto. Mas, de fato, sem dúvida nenhuma, uma reação de autopreservação, digamos assim, dos parlamentares, que muitos deles consideram que houve abuso do Supremo Tribunal Federal, que houve, inclusive, atropelo do princípio da inviolabilidade do mandato, muito embora a maioria tenha votado pela permanência, pela manutenção da prisão do deputado, por várias razões, mas uma delas é que o deputado, de fato, não é, digamos assim, um mestre do relacionamento, né? Ele não fez bom ambiente, as pessoas, em geral, não gostam dos seus modos, acham grosseiro, e, enfim, deram ali uma sapatada no colega, mas eles não aceitam de modo algum a atitude e a decisão que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal nesse caso. O João Pedro Melo está acompanhando em loco o que está acontecendo neste momento na Câmara. Tem até porque a relatora fala nesse momento, né, João Pedro? Boa tarde, João, tudo bom? Oi, Lana. Oi, Cris, também, Cláudio. Um abraço a vocês, um abraço ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. A gente está de olho aqui no que está acontecendo dentro do plenário da Câmara dos Deputados, mas o que chamou a atenção não é nem o que ocorre dentro, é o que ocorre do lado de fora. Arthur Lira simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Acabou de sair aqui da Câmara dos Deputados, justificou que está indo para São Paulo, deixou toda a votação nas mãos do primeiro vice, o deputado Marcelo Ramos. Eu conversei hoje mais cedo com alguns parlamentares e muitos disseram que não há qualquer tipo de acordo com relação a essa matéria, né? A tendência é de que ela de fato seja votada, mas ficou meio que liberado para o que os parlamentares quiserem decidir. Quem é contra, continua contra, quem é a favor, vota a favor, e aí no final das contas a gente vê o que dá. Essa foi a principal fala de parlamentares, inclusive do Centrão. Outros parlamentares da oposição disseram que iam fazer aquele kit obstrução, tentar aí retirar essa matéria de pauta para que ela não fosse votada hoje, mas por enquanto o que a gente tem é de fato a relatora apresentando aí o parecer dela e a tendência é de que depois a matéria entre em votação. A gente já teve um requerimento de retirada de pauta, requerimento esse que passou com uma margem ali apertada de votos. Lembrando que para que essa matéria seja aprovada são necessários 308 parlamentares seguindo aí o parecer. Até o momento a gente tem marcadas presenças aqui de 375 deputados. É uma margem também considerada apertada, já que são menos aí de 70 votos para que as lideranças possam trabalhar aí pela aprovação ou, de fato, pela obstrução ou negativa desse projeto. Então, até agora, é uma questão que está indefinida e a tendência, segundo alguns parlamentares que conversei, é de que essa matéria, de fato, não seja votada hoje aqui na Câmara dos Deputados. Legal, obrigado, João. Bom trabalho por aí. Valeu, importante pessoal, destacar, obrigada, João, que tinha alguns pontos polêmicos foram retirados do relatório já no começo dessa discussão, por exemplo, alterações que afetariam a lei da ficha limpa ou coisa do gênero, mas para que o nosso ouvinte entenda, o que está sendo discutido é uma proposta para mudar a Constituição, para que a imunidade parlamentar seja realmente decidida, protegida pelo Congresso Nacional, para que os parlamentares tenham a sua opinião, o direito de falar, né, garantido constitucionalmente, preservado, para que eles possam, no caso,
de uma prisão, como prevê a Constituição, em flagrante delito por crime inafiançável, que crime inafiançável? Tinha no relatório crimes inafiançáveis previstos na Constituição e agora previstos em lei, para ficar mais claro como é esse processo para garantir a imunidade parlamentar. E aí, no momento em que uma prisão seja eventualmente determinada pela Justiça, o deputado deixaria de ficar sob custódia da polícia e ficaria numa custódia do Congresso Nacional. A gente não entende muito bem se é a um lugar ou se o deputado ou o senador poderiam esperar em casa. São esses pequenos detalhes para que o caso de Daniel Silveira deixe uma mudança por parte do Congresso Nacional. É claro que a imunidade parlamentar é uma proteção para que o parlamentar tenha liberdade para se expressar, ela protege o cargo, não protege não é impunidade, não deve ser visto como sinônimo de impunidade, até essa PEC ganhou, infelizmente, esse apelido, a PEC da impunidade, mas a gente, claro, tem que ver o que vai passar no Congresso Nacional. Por enquanto, o que está sendo proposto é até mais leve do que estava inicialmente no texto. Agora vamos ver o que os deputados vão votar nos próximos dias, né? Bom, está com a gente o deputado Celso Sabino, autor da PEC da imunidade parlamentar. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Lana. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Band. Deputado, o senhor é muito bem-vindo aqui aos microfones da Rádio Bandeirantes. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, o senhor que é o autor da proposta, né? O que afinal consta nessa proposta, né? E o que também não consta, porque tem muita mentira que foi divulgada, foi difundida, né? Muitas coisas que foram atribuídas ao projeto que não existem. Então eu queria que o senhor explicasse, afinal de contas, o que é o projeto e o que não é o projeto. Verdade. Estou vendo que você está bem informado. Parabéns. Parabéns aí pela Rádio Bandeirantes também, porque está sendo um dos primeiros veículos aí a estar mostrando a verdade do que está acontecendo. Essa PEC já foi primeiro nomeada de PEC das imunidades, depois PEC das impunidades, depois PEC que vai dificultar a prisão de parlamentares. E eu já estou chamando ela de PEC das versões, né, que cada um tem uma versão diferente. E, de fato, o texto que nós apresentamos, ele prevê, na verdade, de fato, caso concreto, é uma restrição do foro privilegiado. Nós estamos reduzindo as margens do foro privilegiado para que todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora tenham a certeza do que eu estou falando. Você está logo nas linhas iniciais da PEC. A Constituição fala hoje que serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal os deputados e senadores a partir da sua diplomação. E ponto. Somente isso. No nosso texto, nós estamos reduzindo bastante a margem do foro privilegiado, alterando a Constituição para que fique: parlamentares e senadores serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal a partir da sua diplomação por condutas praticadas durante o mandato, relacionadas à atividade parlamentar, relacionadas ao mandato. Então, estamos excluindo todas as outras condutas que não sejam relacionadas ao mandato da questão do foro privilegiado. É uma grande inovação em redução dessa prerrogativa de foro, que é muito combatida, e a gente entende sim que ela tem que ser restringida nessa direção. E além disso, todo o povo brasileiro acompanhou o que aconteceu na semana passada, um caso emblemático que envolve a prisão de um membro do Congresso Nacional, o deputado Daniel Silveira, onde ficou muito questionada a questão da prisão em flagrante, do mandado de prisão em flagrante. Vocês se lembram disso? Foi muito falado semana passada. Também da questão da inafiançabilidade, ser o crime inafiançável ou não, praticado pelo deputado Daniel Silveira. Então, isso gerou um desconforto muito grande entre os poderes da República, que precisam ser independentes, mas tem que ser também harmônicos. E aí a gente elaborou esse texto que, além de restringir o foro privilegiado, deixa claro o que é o flagrante, principalmente quais são os crimes tidos como inafiançáveis pela Constituição. Deputado, Lana Canepa falando aqui, eu queria entender, é claro que o caso do deputado Daniel Silveira foi muito emblemático, né, e mexe com todo o parlamento de maneira geral, mas por que tanta pressa? Por que essa discussão precisa ser feita a toque de caixa? A gente tem no Congresso Nacional a PEC emergencial, que está no nome, é emergencial, para liberar o auxílio emergencial.
e a votação dela foi adiada. Mas essa proposta de mudança na Constituição, que trata da imunidade parlamentar, está andando muito mais rápido do que a média. O senhor concorda comigo? Por quê? Veja bem, a PEC emergencial está vindo do Senado, né? E a gente tem pressa, sim, a aprovar o auxílio emergencial, a PEC emergencial, a desvinculação do orçamento. Nós temos muitos assuntos urgentes que merecem ser tratados com a urgência que o caso requer. Essa PEC são apenas 2 artigos, é uma PEC bem simples. Ela apenas esclarece na Constituição quais são os crimes que já são prescritos na própria Constituição como inafiançáveis e estabelece um limite para o foro privilegiado. Não vejo dificuldade nisso, a não ser ontem à tarde, numa ausência de líderes no plenário, houve uma distorção muito grande, tentaram dizer que essa PEC iria dificultar a prisão de parlamentares. Olha só que absurdo, não se muda em nada a prisão, ao contrário, a gente endurece a norma, a gente cria o Instituto da Prisão Preventiva, que não existe hoje para parlamentar. Parlamentar só pode ou ser preso ao fim de um processo quando for condenado, ou em prisão em flagrante. Nós criamos o Instituto da Prisão Preventiva, nós estamos endurecendo a norma, estamos restringindo o foro privilegiado. São 2 artigos bem simples, bem didáticos e bem claros. Tentaram distorcer dizendo que a gente estava criando juiz de garantia no STF para parlamentar. Isso é uma mentira que foi dito aqui. Então, logo os líderes se assenhoraram aqui do plenário da Câmara dos Deputados, isso começou a ser desfeito. Tanto que hoje o clima está bem mais favorável para a aprovação desse texto. Eu acho que a gente aprova ele hoje. Terça-feira a gente já começa a pautar essas novas medidas na Câmara. Queremos avançar também na reforma tributária, discutir as questões que precisam ser discutidas na reforma administrativa e avançar na pauta Brasil. Deputado, entre os crimes capitulados, assim, né, nas novas regras, tem também crime de opinião de deputado? Não, né? Isso não existe não, né? Veja bem, o crime de opinião no mundo todo, isso não é uma inovação do Brasil, não. Os parlamentos do mundo todo já entendem que tem que ser inviolável e imune a opinião, o voto e a palavra de um deputado ou de um senador na tribuna ou relacionada ao seu mandato. Veja bem que aqui a gente tem que enfrentar, muitas das vezes, decisões que afetam poderosos grupos econômicos, que tem que enfrentar, muitas das vezes, organizações criminosas que são perigosas. Então, o mínimo de inviolabilidade dessa imunidade pela opinião, pelo voto, nós precisamos garantir, porque isso não é um direito do deputado, não, é um direito do povo brasileiro que está aqui representado na Casa do Povo. Deputado Celso Sabino, conversando conosco aqui no Bastidores do Poder, ele que é autor da PEC da imunidade parlamentar, em discussão na Câmara neste momento, deputado Eu acho que é a PEC, vamos chamar de PEC das versões, né? PEC das versões. A PEC do freio também, né? Tem muita gente falando que é o freio ao STF. Eu quero chamar de PEC das versões. Deputado, agora a gente colocando essas mudanças ser aprovadas em um exemplo prático, e claro, a gente usa o caso do deputado Daniel Silveira, que parte dali toda essa discussão. Se fosse hoje o caso do Daniel Silveira, com a PEC aprovada, o que mudaria, por exemplo, esse caso? Veja bem, a margem de discricionariedade que autoriza hoje os tribunais superiores a tomarem decisões tão elásticas, ora para um lado, ora para o outro, é que tem gerado esse tensionamento, é que tem feito uma certa insegurança, aonde, mais uma vez eu repito, os poderes precisam ser independentes, mas necessariamente tem que ser harmônicos. Então, esse ajuste fino que nós estamos fazendo na legislação, restringindo o foro privilegiado e deixando claro quais são as situações de flagrância e quais são as situações de crimes inafiançáveis, vai permitir que essa discricionariedade seja menor, num limite suportável para a harmonia entre os poderes. Mas o que mudaria no caso do Daniel Silveira hoje, se tivessem aplicadas essas regras da PEC, deputado? Aí é uma questão que deve ser discutida com a defesa do deputado, com o seu advogado e a defesa técnica do deputado. Mas ele seria preso, ele continuaria preso, por exemplo? Veja bem, a Constituição ela já prevê que é inviolável a opinião, o voto e a palavra do deputado. Também ela estabelece de forma até aqui clara, pelo menos no nosso entendimento, que o deputado só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Houve essa divergência de entendimento que a gente pretende esclarecer nesse texto, deixando claro efetivamente quais são os crimes inafiançáveis e deixando claro quais são as situações de flagrância.
Mas o trâmite também seria diferente, né, deputado, no caso da prisão. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que mudaria no trâmite após a decisão do Supremo Tribunal Federal de determinar a prisão, no caso específico de Daniel Silveira, e também uma outra mudança que a PEC propõe, que é o afastamento por decisão judicial, no caso da deputada Flor de Lis. Isso também não seria possível? Lana, eu quero deixar bem claro para que não fique nenhuma dúvida. A nossa proposta ela prevê a restrição do foro privilegiado, redução do foro privilegiado. Deixamos claro quais são as flagrâncias, quais são os crimes que são inafiançáveis e também, e aí eu vou respondendo a sua pergunta, não muda em nada, não dificulta em absolutamente nada a prisão de nenhum político no Brasil. Ao contrário, endurece a norma, cria o Instituto da Prisão Preventiva para Parlamentar, que não existia antes desse texto, que eu espero ver aprovado ainda no dia de hoje. Então não dificulta em nada. Você que está nos ouvindo agora na Rádio Bandeirante, que está no Brasil inteiro com uma grande audiência, essa rádio, você que me ouve aí nos mais longínquos rincões do Brasil. Se você, na sua cidade, ver um deputado federal, um senador, cometendo um crime, e esse crime está em situação de flagrância, está acontecendo naquele exato momento que você está presenciando, e esse crime, por exemplo, é um crime enquadrado como um crime inafiançável, como racismo, por exemplo, você, cidadão, não precisa você ser juiz de direito, não precisa você ser ministro do STJ, não precisa você ser ministro do STF, não precisa você ser nem delegado de polícia. Você pode, pela lei que existe hoje, pelo texto que nós estamos colocando para ser votado, você pode dar voz de prisão, porque estará em flagrância e estará praticando um crime inafiançável. Então não dificulta a prisão de ninguém, diferente do que tem sido manchete em alguns telejornais, não da Band. E eu quero parabenizar mais uma vez a equipe de jornalismo, especialmente da Rádio Bandeirante, está sendo um dos primeiros veículos a mostrar o texto da forma como realmente ele está escrito, prova que vocês leram, tiveram cuidado de ler. Eu, de ontem para hoje, tive que perder muito tempo falando, além de alguns parlamentares que não tiveram o cuidado de ler o texto, alguns jornalistas também que não tiveram o zelo de ler o texto, e vocês estão me fazendo aqui questionamentos de grande valor, então por isso eu quero parabenizar vocês. Então não está sendo dificultado em nada a prisão de ninguém, ao contrário, nós estamos restringindo o foro privilegiado, estabelecendo de forma clara... Desculpa, deputado, o senhor está repetindo, a gente entendeu essa parte. Eu gostaria que o senhor respondesse nos exemplos práticos de Daniel Silveira e da deputada Flor de Lis, se a PEC tivesse sido aprovada, o que seria diferente? A Justiça vai perder o direito de determinar o afastamento do exercício parlamentar, por exemplo, que é uma questão que passa a ser discutida apenas pelo Congresso Nacional? A PEC propõe isso? Não, veja bem. Eu respondi, talvez você não deva ter prestado atenção, mas eu repito para você. Obrigada. Qualquer parlamentar, seja deputado ou senador, num caso hipotético, na prática de um crime que for inafiançável em situação de flagrância, vai continuar sendo preso e não precisa ser por maioria do STF, não precisa nem ser por nenhum ministro do STF. Agora, deputado... Em relação aos crimes de opinião, que são no mundo todo, não é no parlamento brasileiro, no mundo todo, são protegidos pela imunidade material, vai continuar sendo, qualquer parlamentar, deputado federal, senador, vai continuar tendo liberdade em relação ao seu voto, à sua palavra, até para proteger decisões aqui que muitas das vezes vão ao encontro de interesses de conglomerados econômicos e organizações criminosas, como eu já falei também. Deputado, como essa PEC está sendo votada dias depois do episódio Daniel Silveira, é inevitável a gente tomar esse caso, e também a deputada Flor de Lis, como exemplo, né, de aplicação da nova norma. Eu queria saber do senhor o seguinte, a gente sabe que há um princípio em direito segundo o qual a lei não retroage para prejudicar, mas retroage para beneficiar. Então eu gostaria de saber assim, procede essa história de que o presidente da Câmara, no caso de prisão de deputado, da decretação de prisão de deputado, o presidente da Câmara passa a ser o senhor do processo, no sentido de vai ficar sob tutela do presidente da Câmara o deputado preso, e o presidente da Câmara é que vai decidir o regime da prisão, ou seja, se vai ser prisão na cadeia, se vai ficar em domiciliar, e se isso é verdade, o atual presidente da Câmara pode, por exemplo, rever a prisão, transferir o deputado da prisão onde se encontra para a prisão domiciliar, por exemplo? Estou falando em hipótese, né? Perfeito. Excelente sua pergunta. Tem sido
interpretado de forma errada essa questão. E você está me dando a oportunidade de deixar claro aí para os ouvintes em primeira mão da Rádio Bandeirante. O presidente Arthur Lira, aprovado essa norma, não terá poder para soltar, para mudar de regime, para fazer nada em relação ao deputado Daniel Silveira. O caso do deputado Daniel Silveira e o caso da deputada Flor de Lis já foram encaminhados ao Conselho de Ética, já tem, acho que o da Flor de Lis já tem inclusive relator, e ambos estão passíveis, inclusive aqui, de perder o mandato. As ações que correm na esfera criminal, na esfera penal, correm normalmente contra ambos, então ninguém vai ficar impune. Em relação a essa questão da tutela, que eu acho que a Lana também perguntou anteriormente, eu não tive tempo de responder, fica da seguinte forma: quando um parlamentar federal, deputado ou senador, for preso numa situação de flagrante, numa situação de crime inafiançável, que preenche os requisitos para a prisão, no caso que a gente está colocando aqui, no intervalo entre a prisão e a convalidação da prisão pela Casa Legislativa, isso não é uma inovação, isso já existe na Constituição. Quando é preso, já precisa ser convalidado. Assim aconteceu com o senador Delcídio do Amaral, assim aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Após a prisão, a Casa Legislativa precisa aprovar a manutenção da prisão. Então, nesse intervalo, no caso do Daniel Silveira, acho que demorou 3 ou 4 dias, salvo engano. Do senador Delcídio, eu não me lembro quanto tempo demorou. Nesse intervalo, entre o período que ele foi preso, a hora que ele foi preso, até a hora que o plenário da casa com a qual ele faz parte decidir sobre a sua prisão, ele fica sob a custódia da casa a qual ele compõe, da casa a qual ele é membro. Então, nesse intervalo. Mantida, se não for encontrado os requisitos, ele é solto. No caso do Delcídio foi mantido, no caso do Daniel Silveira também foi mantido. Então, se for mantido, ele é encaminhado à custódia do Estado, e aí vai passar por uma audiência de custódia com o juiz do caso para decidir se há os requisitos necessários para ou soltar ou aplicar medida cautelar diversa da prisão, ou converter no novo instituto que nós estamos criando, que não existia, que é a prisão preventiva do parlamentar. E aí ele vai para um presídio, ele vai seguir aonde o Estado tiver, o sistema penitenciário ele tiver condições de recebê-lo. Quero lembrá-los o seguinte: um juiz, quando comete um crime, é preso, ele é levado imediatamente ao presidente do Tribunal de Justiça, de onde ele faz parte. Um advogado, e tem vários advogados aqui que nos ouvem na Rádio Bandeirante, quando é preso, obrigatoriamente tem que notificar a OAB, e o advogado é conduzido para uma sala de Estado Maior. Ele não vai para uma cela, ele vai para uma sala de Estado Maior, dos centenas de milhares de advogados que existem no Brasil. Então, o parlamentar, quando for preso em flagrância aí, por crime inafiançável, no intervalo entre a confirmação da prisão no plenário até quando ele foi preso, ele fica sob a custódia da sua Casa Legislativa. Aí já me perguntaram, é verdade que ele vai ficar na CCJ preso? Bom, não tem essa definição de CCJ, não tem a definição de qual é o lugar na Câmara ou no Senado onde vai ficar isso aí. Mas o deputado tem que definir isso logo. Eu acho que a gente tem coisa mais importante para se preocupar, porque, veja bem, eu tenho 42 anos, desde que eu me entendo, eu só me lembro de um caso de um parlamentar de um deputado que foi preso em flagrante por crime inafiançável. Só um, que foi o deputado Daniel Silveira. Então, veja bem, 50 anos de Câmara e prenderam um em flagrante. Não tem que construir uma cela aqui para receber um cara a cada 50 anos. E por que a urgência, então, deputado? Se o senhor mesmo reconhece que não é um assunto importante. Também acho que não é urgente definir esse lugar, não. Acho que esse lugar pode ser definido depois, por resolução aí das casas. Tá certo. Deputado, eu tenho só uma última pergunta, claro. Meio desafio aqui ao deputado que teve, inclusive, a coragem de apresentar esse projeto num momento como este, né? Deputado, eu queria saber se o senhor tem algum palpite de votação para hoje. Ontem, na admissibilidade, foi uma vitória significativa, 304 votos a 154. Na votação de hoje, o senhor tem algum palpite? 350 votos a favor do nosso PEC. É um bom chute aí. Eu não tenho medo de ter coragem, não tenho medo de ser covarde. Esse assunto é um assunto que precisa ser enfrentado, é um assunto importante. Deram um tratamento equivocado na data de ontem. Hoje já começa a ser esclarecido como tem que ser esclarecido. Winston Churchill dizia que antes da verdade chegar até a esquina, a mentira tinha dado uma volta no mundo. E a gente vai mostrar que a razão está aqui, a restrição do foro privilegiado é real, apesar de muitos veículos de comunicação não estarem mostrando isso. Criminalizaram a política e, por isso, criminalizaram também os políticos. E o que a gente tem tentado fazer aqui é dar uma resposta.
As pessoas que na semana passada criticavam e questionavam a Câmara por ter mantido o deputado Daniel Silveira preso, por ter permitido esse ativismo do Supremo Tribunal Federal, hoje questionam pelas mesmas razões, só que de lado oposto. Então, a gente tem que ter coerência, falar a mesma coisa tanto no escuro quanto no claro, e tanto de noite quanto de dia. Eu tenho certeza que nós vamos vencer essa etapa, a sociedade vai entender a importância de restringir o foro privilegiado e deixar claro quais são os limites entre os poderes, o que pode o STF e o que não pode o STF, o que a gente está dizendo aqui, quais são os crimes inafiançáveis e quais são as situações de flagrância pelos quais um parlamentar, um membro do Congresso Nacional pode ser preso. Nós não estamos dificultando em nada a prisão de nenhum membro, de nenhum membro do Congresso Nacional. Com o passar do tempo aí, isso vai ficar claro, tenho certeza. Espero um placar na margem de uns 350 votos favoráveis à nossa PEC. É o meu chute. E o senhor acha que isso vai ser judicializado, deputado, mais tarde? Já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Estou vendo aqui que o ministro Barroso é o relator do pedido para barrar a PEC, que está sendo ainda discutida no Congresso Nacional. O que o senhor espera? Impetrado pelo Kim Kataguiri. Aliás, está faltando... Inafastabilidade do Poder Judiciário. Não podemos proibir nada de ser levado ao Poder Judiciário. A gente espera que os ministros entendam que o Poder Legislativo tem a sua função aqui, princípio constitucional, e respeitem o posicionamento e a decisão do Congresso Nacional. Deputado, não há nenhum plano para, enfim, pôr ordem na casa, né? Porque essa história do Poder Judiciário tutelar o Legislativo, inclusive decidindo o que pode ou o que não pode ser votado, isso não causa incômodos no Poder Legislativo? Bastante, né? O que você acha? Tem que tentar, joga aí na opinião pública aí também isso aí, que o pessoal acha do ativismo do Poder Judiciário em cima do que pode e que não pode. A gente quer votar aqui medidas que visam gerar emprego para o país, visam trazer a economia de volta para o eixo, discutir o auxílio emergencial aí para os próximos meses. Infelizmente, temos que ficar perdendo tempo aí para regulamentar algumas coisas que já era para ser tacitamente entendidas. Mas vamos em frente. Deputado Celso Sabino, autor da PEC, enfim, de vários nomes, né, deputado? Imunidade, impunidade... Então vamos colocar, já que ela tem vários nomes, vamos colocar PEC das versões. PEC das versões, enfim. Deputado do PSDB do Pará conversou conosco aqui nos Bastidores do Poder. Obrigado, deputado, pela atenção. Bom trabalho para o senhor. Obrigada. Obrigado, Lana. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cristiano. Um abraço, deputado.